Olá, muito obrigado a todos que nos assistem. Estamos dando início a mais uma conferência do curso de conhecimento de si mesmo. Meu nome é Pedro e estou no Brasil. Sou responsável por passar o temário de 75 temas por estas páginas. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as ferramentas, ensinar os passos para que cada um de nós possa fazer um trabalho sobre si. Este trabalho se chama conhecimento de si mesmo e nos leva à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao planeta com este objetivo, o objetivo de nos autorrealizar, conhecermos a nós mesmos, nos liberar. E para isso é preciso fazer um trabalho prático, individual. Cada um de nós pode fazer uma transformação interior, uma transformação psicológica e espiritual. E este ensinamento nos entrega as práticas, todas as práticas necessárias para se chegar ao objetivo. Este curso foi organizado por seres de consciência desperta, seres que fizeram este trabalho e, ao fazer, estão aptos para nos ensinar como fazer também. Então são seres, são mestres verdadeiros, não são pessoas intelectuais, são mestres no sentido completo da palavra. Está composto, como já dissemos, por 75 temas. Temos uma fase de 50 conferências que nós chamamos fase A, e temos uma segunda fase que nós chamamos fase B, com mais 25 temas, onde se aprofunda um pouco mais em todo o temário. Então o curso é prático e cada um vai aprendendo com a sua prática. Cada um de nós deve ir aprendendo com a prática. E hoje nós vamos passar o tema número 34, que é o centro de gravidade permanente. Então, o que é centro de gravidade permanente? Então, para nós compreender, para nós começar a nos familiarizar com essa expressão, quer dizer que tudo o que nós formos fazer, tudo o que se empreende, qualquer coisa que se vá empreender, desde uma construção, desde uma plantação de uma roça, pode ser qualquer coisa, um curso, um estudo qualquer, tudo é preciso continuidade de propósito. Se nós começamos alguma coisa e, ao passar de alguns dias ou algum tempo, nós paramos com isso e começamos a fazer outra coisa, mudamos de ideia, isso significa que nós não
continuidade de propósito, não temos um centro de gravidade permanente. Então, o centro de gravidade permanente é continuidade de propósito, continuar com o objetivo que se quer chegar a algum resultado. Então, nós temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos e temos apenas 3% dessa essência está livre. Então, nós temos aqui 97% da nossa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. Aqui. E esses defeitos, cada um desses defeitos tem os seus interesses, tem os seus gostos, tem a sua forma de ser. Cada um se interessa por alguma coisa. Existem defeitos que se interessam por dinheiro, outros por, por exemplo, por luxúria. Existem defeitos que procuram sucesso pessoal. Enfim, cada defeito tem o seu interesse, tem a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Então, acaba que nós fazemos as coisas, cada uma das coisas que nós fazemos tem origem em um ou outro defeito desses. Cada um tem o seu interesse, então cada um desses defeitos nos leva a fazer uma ou outra coisa. Esses defeitos atuam sobre os nossos centros, atuam através dos nossos centros, que são o centro intelectual, o centro motor, o centro emocional e o instintivo e o sexual. Então, cada um desses defeitos atua através da máquina humana, de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que ele quer. Então, o nosso centro de gravidade, nosso centro de gravidade está na personalidade. Esses defeitos atuam de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa forma de ser. Então, tudo nós fazemos, tudo é feito em prol da personalidade, de satisfazer a personalidade. A personalidade é um veículo de expressão dos defeitos psicológicos, dos teus, e atua de acordo com os seus, naturalmente. Assim, nós temos 3% dessa essência livre, e essa essência, além do mais, essa essência não está desperta. Esses 3% estão adormecidos e praticamente não atuam. O que atua é os defeitos. 97% atuam através da nossa personalidade.
nós fazemos as coisas, temos a nossa vida de acordo com a personalidade. Temos as normas, temos as regras, os cuidados, que não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo. Porém, o desejo de fazer, o desejo de atuar diferente, nós temos. E então existe o que acontece, que a personalidade não nos deixa fazer coisas graves. Muitas vezes nós temos interesse, temos aquela gana de fazer algo, mas não fazemos porque é feio. Então, talvez por orgulho que vão pensar de nós, então nós nos contemos, nós nos acalmamos e não fazemos. Porém, por dentro está o defeito querendo fazer. E nós, para aparentarmos uma pessoa boa, pessoa normal, uma pessoa aceitável, nós nos comportamos de uma forma assim que parece que nós somos algo íntimo. E na verdade nós sufocamos os nossos desejos, a nossa ira, muitas coisas nós sufocamos para não fazer feio. Então, nós aparecemos para a sociedade como pessoas boas, como pessoas íntegras. Porém, internamente, nós temos muitas coisas inconfessáveis, defeitos inconfessáveis. Então, o centro de gravidade está na nossa personalidade. Tudo nós fazemos em prol da personalidade. Então, e essa personalidade é formada de acordo com a profissão, de acordo com o lugar onde se nasceu, de acordo com a família onde se criou, de acordo com os estudos, de acordo com as posses materiais, enfim. Então, o nosso centro de gravidade paira sobre essas coisas. Está na personalidade. Tudo nós fazemos para manter essa aparência, para manter a personalidade. Então, nós passamos a vida assim. Passamos a vida enganando a nós mesmos, nos auto-enganando. E então é preciso mudar, é preciso fazer uma mudança. Então, quando alguém conhece estes ensinamentos, quando nós conhecemos esse ensinamento, nós levamos um choque. Se leva um choque porque estava vivendo de uma forma e, pelo que aprendemos, estávamos vivendo de forma errada, de forma equivocada. Porque os nossos interesses estavam todos voltados para a personalidade, para o ego. São os defeitos psicológicos. Cada defeito tem a sua forma de ser. E eles nos levam para lá e para cá. Então, quando nós conhecemos esse ensinamento, nós levamos um choque e descobrimos, se nós compreendemos o ensinamento, nós vamos
descobrir que estamos vivendo de forma errada. E precisamos transferir esse centro de gravidade que está na personalidade atualmente, nós precisamos transferir para a essência. Então precisamos despertar esses 3%. Com esse choque, nós despertamos um pouco esses 3% já. E precisamos mudar a nossa forma de ser. Precisamos nos transformar. Então, essa transformação só pode ser feita quando alguém começa a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, logo que alguém conhece esses ensinamentos, se a pessoa começa a eliminar os defeitos psicológicos, começa a mudar, os interesses começam a mudar. A pessoa começa a se interessar por outras coisas, começa a perder o interesse por tanta coisa da personalidade, por, quem sabe, adquirir muitas coisas, querer juntar dinheiro para guardar, ter dinheiro na reserva, um bom dinheiro, sabe? Então a pessoa começa a se dar conta, e porque começou a eliminar os defeitos psicológicos. Então, os interesses que os defeitos psicológicos tinham começam a ficar sobrando. Já a pessoa não tem mais aqueles interesses, porque já não tem os defeitos que levam para esse lado. Então, vai mudando o centro de gravidade e a pessoa começa a se interessar pelas coisas do certo, pelas coisas que são do nosso real ser. Então, esses 3% que nós temos de essência livre estão adormecidos, e por isso nós nos interessamos pelas coisas da personalidade. Porém, com esse choque que nós levamos, esses 3% começam a despertar. E essa essência desperta sabe tudo o que tem que fazer. Ela conhece o caminho, conhece o trabalho, conhece o trabalho que precisa fazer, o trabalho da revolução da consciência. Esses 3% já sabem que precisa nascer, precisa morrer e precisa sacrificar-se pela humanidade. Precisa trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, começa o centro de gravidade ser transferido. Começa a pessoa se interessar por essas coisas, pelas coisas espirituais, pelas coisas do ser. E assim começa a progredir internamente, começa a despertar a consciência. Então, elimina o defeito, libera a essência, e essa essência vai despertando. Já essa essência liberada vai se juntando então a esses 3% e fortalece cada vez mais o centro de gravidade, que está sendo transferido. Então, dessa forma, o trabalho, esse trabalho que é o objetivo da nossa existência, vai ganhando forma, vai ganhando proporções. Então, existem muitas pessoas que desistem do trabalho, desistem
desse trabalho, se cansam. Então, quando a pessoa conhece o ensinamento e não se interessa, não consegue, não tem força para dar continuidade, para manter-se nessa continuidade do propósito com os três fatores, muitas pessoas abandonam esse trabalho, desistem e então vão para escolas pseudo-esotéricas, se filiam a outras escolas que não têm esse objetivo, tem o objetivo da autorrealização, não ensinam os três fatores. Então a pessoa fica mais livre, não precisa nascer, não precisa deixar de fornicar, porque ali então se torna uma fuga. A pessoa foge de si, engana-se, auto-engana-se e acredita que vai bem. Não precisa nascer, não precisa deixar de fornicar, não precisa morrer e não precisa trabalhar pela humanidade. As escolas pseudo-esotéricas não ensinam o caminho da autorrealização. Então, a pessoa é livre. E isso serve como uma desculpa, serve como algo assim como tapar o sol com a peneira. A pessoa, para dizer que está fazendo algo para se auto-enganar, ela se filia a essas escolas, para parecer que está fazendo algo e acredita até, a pessoa muitas vezes acredita que vai bem, que está melhor do que se sacrificando pela humanidade, negando a si mesmo. É preciso negar os desejos, é preciso negar as nossas paixões, é preciso deixar de fornicar. Então, para isso precisa trabalhar o defeito da luxúria. E isso aborrece as pessoas. Se a pessoa não se dedica de verdade a esse trabalho, se torna aborrecedor. A pessoa se aborrece e abandona. E então, para justificar seu abandono, entra em outras escolas, na escola pseudo-esotérica, onde não exiga nada. Então, o livre-arbítrio é de todos. Todos temos o livre-arbítrio de querer ou não querer o trabalho. Ninguém nos obriga, nem o próprio Criador não nos obriga a fazer o trabalho. Ele nos põe aqui, nós estamos aqui, nos encaminhou até o ensinamento, nos mostrou o ensinamento. O nosso Pai nos trouxe até o ensinamento, fez com que nós entrássemos em contato com o ensinamento. Porém, ele não nos obriga, a nada. Então, o livre-arbítrio é sagrado. Todos temos o livre-arbítrio de querer ou não querer algo. E nós que estamos no dever de passar esse ensinamento, também não podemos e não fazemos nenhum tipo de pressão a nenhuma pessoa, ninguém. Nós fazemos a divulgação com cartazes, com panfletos, com as conferências, os chamados, e as pessoas nos escrevem, muitas pessoas nos escrevem, e nós, o
compartilhamos o que temos em materiais, diéticos, tudo o que temos. Ficamos abertos a perguntas, a dúvidas. E se a pessoa nos pergunta, nós respondemos. Porém, se a pessoa já não pergunta mais, se a pessoa fica em silêncio, nós o que fazemos é excluir a conversa do WhatsApp e não vamos chamar a pessoa mais, perguntar se ela está interessada ou não. Ela tem o livre-arbítrio. Então, a nossa obrigação como instrutor desse ensinamento não é convencer ninguém. Nós não ganhamos nada em convencer ninguém. Nós temos a obrigação de treinar o ensinamento para as pessoas que queiram, até onde elas queiram que se aproxime de nós. No momento que alguém se afasta, nós não vamos fazer nenhum tipo de cobrança. Apenas excluímos a conversa e pronto. Nós sentimos, é claro, ficamos tristes, por que não? Porém, não vamos atrás da pessoa, não procuramos convencer a pessoa de que o ensinamento é isso, é aquilo. Então, esse ensinamento é profundo, para que nós progrida, é preciso então levar a sério o que aqui se compartilha, o que se aprende. Cada um deve fazer um trabalho sobre si. Então é preciso se auto-observar para morrer, é preciso descobrir os defeitos para morrer. E para eliminar um defeito, qualquer defeito, para eliminar, nós precisamos pagar a sua dívida. Quando vamos eliminar um defeito, nós precisamos ter méritos para eliminar, para pagar a dívida que esse defeito tem, que ele nos fez contrair, porque são os defeitos que contraem as dívidas, e as dívidas são imputadas a nós. Então, para eliminar um defeito, nós precisamos ter o capital, o Dharma, para pagar, para indenizar esse defeito. E esse Dharma nós conseguimos com o sacrifício pela humanidade. Então, precisamos estar trabalhando com a humanidade, precisamos estar compartilhando os ensinamentos para que ganhemos esses dharmas e assim pagar a dívida que o defeito nos levou a contrair e assim eliminar o defeito, nos tornar livre dele. Então é um equilíbrio que deve existir, um equilíbrio entre os fatores, entre essas frentes, vamos dizer. Nós temos que trabalhar com essas três frentes. Temos que trabalhar com o nascimento, com a morte e com o sacrifício. E deve ser em equilíbrio. E com continuidade de propósito. Estar sempre fazendo alguma coisa. Nunca trabalhar um pouquinho hoje e amanhã relaxar e não fazer nada. Então, esfria. É a mesma coisa que nós for fazer um café e colocar a água a esquentar e deixa um pouquinho, desliga, vai fazer outra coisa. Aí volta, liga de novo, deixa um pouquinho mais, alguém chama, desliga e vai
atender essa pessoa ou fazer qualquer coisa e essa água então nunca esquenta, esse café nunca sai. Então é continuidade de propósitos. Devemos ter continuidade de propósito para que esse trabalho prossiga, que nós progrida internamente e vá adquirindo o conhecimento. Então é preciso fazer as práticas, é preciso morrer, é preciso lutar pelo desdobramento astral, é preciso lutar por todas as práticas, pela concentração, pelo relaxamento, pela reflexão. Nós temos uma prática que é importantíssima. Todas as práticas são importantes, porém a prática da reflexão é importantíssima. Fazer a reflexão diária sobre a nossa forma de viver, sobre o que praticamos durante o dia, refletir sobre isso, revisar o nosso dia com calma e ver onde errou e descobrir por que errou, descobrir qual defeito que levou a cometer esse erro e ir eliminando o defeito nesse momento da reflexão. Então vai se descobrindo, vai se compreendendo, vai fazendo essa retrospectiva e vai pedindo a morte, pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então é uma prática muito interessante e porém precisa se dedicar um tempo, precisamos dedicar um tempo diário em fazer essa prática, essa reflexão. E assim, com continuidade de propósito, perseverança, precisamos perseverar nesse trabalho. Nós não devemos desistir. Então, pode ser que surjam oportunidades, ofertas de trabalho, talvez tenhamos que nos mudar para outra cidade, outro estado, quem sabe outro país. E justamente essas oportunidades surgem como provas, como para ver, para nós ver, principalmente para nós ver o valor que nós vamos dar para essa oportunidade. Se nós vamos optar por esse emprego ou vamos optar por dar continuidade ao trabalho. Então, surgem as oportunidades, surgem. E é preciso que surja a oportunidade para nós aprender com isso, para nós ter oportunidade de seguir. Porque nós precisamos estar diante da tentação para não cair na tentação. Então, não fugir da tentação, e sim não cair na tentação. É preciso que nós estejamos diante da possibilidade de errar ou acertar. Para nós acertar com méritos, acertar com a nossa consciência. E não, se nós não temos oportunidade de errar, nós não vamos saber como agiríamos se tivéssemos a oportunidade de errar. Então, todos os problemas que surgem, todas as propostas, nós precisamos decidir conscientemente. E assim, valorizar o trabalho, manter-se nesse propósito, em continuidade de propósito, para que isso dê resultado. E
sido fracasso. Então, o centro de gravidade permanente nós devemos transferir para a essência. Hoje, com a forma que se vive, todos temos o centro de gravidade na personalidade. Nos interessamos pelas coisas materiais, pelas coisas físicas, pelo dinheiro, pela fama, pelos estudos. E isso é passageiro. Porém, o trabalho não é passageiro, o trabalho perdura. Então, o centro de gravidade nós devemos transferir para a essência. Então, esses 3% que nós temos de essência sabem o trabalho que temos que fazer. Porém, temos que nos esforçar para transferir isso para a essência. Despertar essa essência, dar o choque e despertar esses 3%. E esse 3% então vai trabalhar nos 3 fatores. E não vai se interessar por coisas materiais, por coisas que não são coisas. Não vai se interessar por coisas passageiras, subjetivas. Então, nós sempre gostamos de deixar o nosso contato bem claro aí na descrição do vídeo. Nós temos um link aí que leva ao grupo no WhatsApp. Porém, se quiserem nos escrever, podem nos escrever para este número aqui. 55 no Brasil. 62 é a região. E o número do WhatsApp é 9192 9355. Esse número é o WhatsApp e Telegram do Brasil. 5562 91929355. Muito obrigado a todos e estejam à vontade para nos escrever e perguntar